7 Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 784. O despertar da deusa do mal. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Victor saiu do hotel com aparência completamente transformada. O elegante terno que usava anteriormente foi substituído por um traje moderno e descontraído. Ele usava calça jeans preta, tênis preto com detalhes brancos e um moletom totalmente branco. Para completar sua metamorfose, Victor invocou a benção de Afrodite, a deusa do amor, para atenuar sua beleza aos padrões comuns dos nobres vampiros. Agora, ele passava despercebido sem despertar atenção inconsciente por onde passava. Ele começou a andar pelas ruas de Samara enquanto olhava ao redor. A cada quarteirão que ele passava, sua altura diminuía, até que na sétima rua que ele passava, sua altura diminuía para 170 cm, apenas 5 cm mais baixa do que quando ele era humano. HMM. Já faz um tempo que não me sinto tão mal. Assim como no passado. Victor pensou internamente enquanto virava na rua certa. Ele parou na esquina da rua e olhou para uma biblioteca pública. Enquanto caminhava em direção ao prédio, ele começou a dar ordens. Ana, Bruna, Maria, iniciem a fase 2. Sim, mestre. Big e Roberta continuam protegendo Leona. Não se preocupe, ninguém vai tocar nela enquanto eu estiver aqui. Big falou. Bom, assim que entrou na biblioteca, ouviu a voz de Kaguya. Mestre, documentos protegidos, temos o suficiente? Victor perguntou. Sim, temos muito mais do que suficiente. A voz de Kaguya parecia bastante atordoada. Oh! Explique mais, Victor falou. Volk tinha uma sala secreta no palácio onde guardava todos os seus documentos importantes. Entendo. E como você encontrou esse quarto? A ventilação da sala era irregular. Pude perceber graças a isso. Parece que Volk abriu esta sala recentemente, provavelmente para recuperar os documentos que lhe dariam vantagens sobre Taza, explicou Kaguya. HMM. Victor ponderou as palavras de Kaguya por um momento. Enquanto isso, ele acenou para a bibliotecária e entrou em um corredor cheio de livros, começando a olhar cada livro em busca de um específico. Mantenha todos os documentos importantes protegidos. Enquanto isso, quero que você me traga os documentos envolvendo os filhos de Volk. Há um problema com isso. O que? Eles não existem. Não me diga que ele nem se preocupou em registrar os nomes dos filhos ou qualquer coisa que revelasse a existência deles. Victor perguntou incrédulo. É exatamente o que você diz, mestre. Fale sobre ser o melhor pai do ano. Victor zombou, e de repente parou de andar quando encontrou um livro antigo intitulado Cama, a história de um líder. Victor pegou o livro e foi até a bibliotecária. Não há prova de sua existência. Sim, não há nenhum. Victor estreitou os olhos. Vlad mentiu para mim? Por um momento, ele duvidou de Vlad, mas esse pensamento rapidamente saiu de sua mente quando se lembrou da evidência da existência dos filhos de Volk. Vlad não faria isso. Afinal, ele terá muito a perder se o fizer. Victor não pôde deixar de achar esta situação divertida. 3 dias atrás, Vlad contatou repentinamente e fez uma proposta. Inicialmente, Victor não pensava em fazer nada com Samar. Ele deixaria Taza cuidar de tudo enquanto ele a guiava em suas conversas noturnas. Mas tudo mudou quando Vlad contatou e revelou o plano de Volk. Ao saber o que Volk iria fazer, Victor não conseguiu ficar parado. Esta foi uma grande oportunidade de adquirir vários indivíduos competentes para si. Por causa disso, ele decidiu cooperar com Vlad neste plano que efetivamente daria aos nobres vampiros influência total sobre seu rival, os lobos. Continue procurando. Deve haver algo, um diário, um bilhete, qualquer coisa que aponte para a existência dessas crianças, disse Victor. Sim, mestre. Avisarei você se encontrar alguma coisa, ok? Ao chegar ao balcão da bibliotecária, ele entregou-lhe o livro. A bibliotecária olhou o livro por alguns segundos e depois o pegou. Este é realmente um livro antigo. Tem certeza, senhor? Ela perguntou enquanto escaneava o livro no computador. Sim. Gosto muito de histórias sobre pirâmides. Senhor, este não é um livro sobre pirâmides. Tem certeza? Sim. HMM, é uma pena. Achei que poderia aprender sobre as areias do deserto com este livro. Os olhos da bibliotecária brilharam de compreensão e ela rapidamente se levantou da cadeira. Novamente, este não é um livro que ensina sobre o Egito.
Se você estiver interessado, posso lhe mostrar onde encontrar esse livro. Oh, por favor, faça isso. Eu apreciaria algumas recomendações de alguém experiente como você. Por favor, siga-me, disse a bibliotecária. Victor assentiu, deixando o livro sobre a mesa, e seguiu a mulher que, ao invés de se dirigir para a área com os livros expostos, estava indo para a sala VIP. Ao entrar na sala VIP, uma imensa variedade de livros foi revelada. Temos dois tipos de seções de livros. Ela apontou para o lado direito. Os excepcionais feitos recentemente. Então ela apontou para o lado esquerdo. E os exóticos dos tempos antigos. Qual você gostaria? Gostaria das ancestrais, das histórias que não estão registradas nos livros. Muito bem. A mulher estalou os dedos e as estantes começaram a se mover, revelando uma porta no meio da sala. Aproveite sua visita, Nezu, tradução literal em egípcio antigo, rei. Você percebeu? Victor tinha certeza de que não havia cometido nenhum erro em seu disfarce. Mesmo que você se disfarce, seu olhar e presença intensos, nunca os esquecerei em minha vida. Entendo. O problema foi minha expressão. Victor se concentrou por um momento e suas feições intensas se suavizaram, fazendo-o parecer mais um adolescente normal. Com essa mudança, o sentimento de reconhecimento que a mulher sentia desapareceu completamente. Impressionante. Mesmo se eu te visse agora, não seria capaz de te reconhecer. Passei tanto tempo agindo como eu mesmo que às vezes esqueço de não ser muito intenso. Você é o rei demônio. Ponto e vírgula, tal atitude é normal. Victor ergueu uma sobrancelha de brincadeira. Essa mulher era muito boa com elogios indiretos. Não deixe ninguém entrar atrás de mim. Sim, ninguém entrará depois de você. A mulher assentiu seriamente. Correção. Ninguém deve entrar até que Taz diga pessoalmente. Sim, ninguém deve entrar até que minha deusa diga pessoalmente. Victor sentiu que aquela mulher era extremamente séria e que precisava relaxar um pouco mais. Embora fazer isso nesta situação seja um pouco irrealista. Victor pensou enquanto caminhava em direção à porta. Rei demônio. Como você conheceu esse lugar? Você esqueceu completamente que me contou sobre isso antes. Victor falou enquanto olhava para a mulher. Mesmo que ela parecesse completamente bem por fora, ele sabia que não era a mesma coisa por dentro. O brilho que ela possuía diminuiu completamente em comparação com antes. Que desperdício! Victor balançou a cabeça internamente. Agora que penso nisso, isso aconteceu, hein? Tazé murmurou enquanto pensava nas noites em que ela e Victor conversavam um com o outro. Ela se lembrou de ter mencionado uma biblioteca de que gostava muito e que frequentava ocasionalmente. Esta biblioteca também era um porto seguro caso surgisse algum problema para seu povo e ela precisasse de um lugar para onde evacuar. Diga-me, como está a situação do seu povo? Taza ficou um pouco surpresa internamente quando viu que ele não perguntou imediatamente sobre seu bem-estar. Meu povo está sendo evacuado sem problemas. Está demorando um pouco mais porque meu povo tinha filhos e não conseguia reagir tão rápido quanto seus pais, mas como foram treinados para isso desde o início, estão sendo eficientes. Interessante. Ela não foi pega completamente desprevenida. Sempre tem um plano B ou C caso tudo dê errado. Para alguém que se tornou uma deusa caída, essa mentalidade estava profundamente enraizada em sua mente. Entendo. Quando Victor estava prestes a dizer algo, ele ouviu a voz de Kaguya. Novelusb.com, mestre, eu encontrei. Victor controlou perfeitamente suas expressões para evitar sorrir. Qual é a evidência? Ele perguntou enquanto caminhava em direção a uma cadeira e se sentava com perfeita graça e boas maneiras. Um diário escrito por uma das amantes de Volk. Não importa o quanto você tentasse esconder algo, rastros sempre seriam deixados para trás. Você não pode controlar os hábitos de alguém. Diante de uma situação ruim, as pessoas sempre buscarão um porto seguro para se sentirem bem e, no caso desta senhora, foi um diário contando sua vida, um trabalho perfeito como sempre. Minha amada empregada, mesmo de longe, Victor podia sentir claramente a sensação de satisfação de Kaguya. Por favor, venha e entregue o diário para mim e, depois de entregar o diário, apoiando e os outros na próxima etapa do plano. Sim, mestre. Recostando-se na cadeira e apoiando a cabeça na mão, ele falou. Então, o que você planeja fazer? O que você quer dizer? Você vai recuperar sua posição de poder e usurpar a de Volk? Ou vai ficar como está?
Você sabe, é em momentos como esse que um homem deveria confortar uma mulher e fazê-la se sentir bem. Em vez de responder à declaração de Taza, ele perguntou: Taza Fenrir, você está tão fraco que um incidente tão pequeno como esse faria você cair? Os olhos de Taza se estreitaram. Acabei de perder tudo que construí e aprendi que meu marido nunca confiou em mim desde o início. Você não pode mostrar um pouco de consideração? Victor zombou. Vamos, Taza. Você precisa fazer mais do que isso para enganar até a si mesmo. Ele riu divertido. Taza naturalmente olhou para Victor, não demonstrando nenhuma reação à sua provocação. Desde o início, você também nunca confiou em Volk, Taza. Seus subordinados sendo proibidos de interagir ativamente com a facção Volk, seus subordinados crescendo com os costumes do Antigo Egito. Não só isso, você construiu várias zonas seguras para evacuar seu povo caso algo aconteça. Você não é uma mulher de família, Taza. Você é uma guerreira, uma deusa, uma assassina e uma sobrevivente. Superficialmente, sim. Você pode ter gostado dele, mas nunca confiou totalmente em Volk para algo realmente importante porque sabe que neste mundo existem poucos indivíduos que merecem nossa confiança, e você julgou claramente que Volk não era adequado para o seu confiança total. Por que você está sendo tão sentimental agora? A cada frase de Victor, o sorriso no rosto do homem crescia de forma predatória, mostrando plenamente seus dentes afiados. Não haja como se você me conhecesse, rei demônio. Taza zombou. Em vez de contestar a afirmação dela, ele perguntou: estou errado? O silêncio de Taza em resposta a essa pergunta era toda a resposta que Victor precisava. Mestre, estou aqui, Kaguya falou. Ok, vamos começar a próxima fase. Você é alguém que cresceu no ninho de cobra que é a política dos deuses do Egito. Você nunca confiaria a segurança de seu povo e de si mesmo a outra pessoa. Victor se levantou e caminhou em direção a Taza. Durante sua caminhada, a escuridão começou a se formar em sua mão e logo um diário apareceu em sua mão. Taza ergueu uma sobrancelha para o diário nas mãos de Victor, claramente questionando o que era, mas Victor não respondeu. Ele simplesmente entregou-lhe o diário. Graças ao trabalho impecável de Kaguya, o diário já estava marcado na página correta mostrando as ações de Volk. Taza pegou o diário da mão de Victor e leu a página aberta. O efeito foi instantâneo. Toda a melancolia de Taza desapareceu e foi substituída por um incêndio que ameaçava queimar tudo. Seus olhos brilhavam com puro ódio, seu rosto estava completamente distorcido e seus dentes afiados se apertavam. Victor desapareceu na fumaça e apareceu atrás dela, sussurrando em seu ouvido como um demônio maligno incitando-a a cometer pecados terríveis. Mostre-me, Taza Fenrir. Mostre-me a deusa que até os deuses do Egito apelidaram de monarca das bestas, uma mulher tão cruel e selvagem que morderia o pescoço de todos que a provocassem. Uma mulher tão astuta que mesmo estando tão longe de sua terra natal, ainda tem influência lá, até mesmo sobre alguns deuses menores. Eu estarei assistindo. No momento em que Victor desapareceu do quarto de Taza, foi como se a coleira que prendia Taza tivesse desaparecido. Seus olhos ficaram tão frios que poderiam congelar o Polo Norte várias vezes. Seus olhos ficaram sem vida, como se dois buracos negros cor de esmeralda os tivessem substituído. A deusa outrora temida por sua crueldade, a chamada deusa do mal, havia acordado completamente. E ela não estava feliz. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 785. Ele está aqui. Querido. Pensei que você só queria o povo de Taza e o clã Lycos. Sim, você está certo, Roshani. Então por que você incitou Taza a ir atrás do trono dela? Roshani perguntou enquanto flutuava atrás de Victor. Victor riu suavemente e acariciou a cabeça de Roshani. Garota boba, eu não disse isso com a intenção de ela reivindicar o trono para si mesma. Eu apenas disse isso para despertar seu sentimento de orgulho. Todas as minhas palavras foram destinadas a incitar esses sentimentos dentro dela. Afinal, deve ser frustrante, não é? Victor olhou para a visão noturna da cidade com um pequeno sorriso no rosto. Ter tudo o que você ajudou a construir tirado de você durante a noite. Seus cabelos tremulavam ao vento e seus olhos violetas olhavam para a cidade como se vissem muito mais do que apenas a paisagem caótica, mas bela. Eu entendo. Mas não é só isso, certo? Afinal, você não trabalharia tanto por uma nação com a qual você não se importa tanto.
Roxane sorriu levemente. Você está repetindo a mesma situação que aconteceu com Jeanne e Morgana. Como alguém ligado a Victor, Roxane conseguia ver muito além de suas palavras. Ela sabia muito bem que a principal razão pela qual Victor fez o que fez até agora foi outra coisa. Sim, todas as razões que ele mencionou não eram mentiras, mas a principal razão era ajudar uma boa mulher a desenvolver todo o seu potencial. Porque Victor apoiou totalmente Violette, Ruby e Saz em tudo que buscavam alcançar, mesmo quando às vezes parecia completamente ineficiente. Porque era isso que eles queriam fazer, o que desejavam fazer. E, portanto, ele os apoiou. Ele fez o mesmo com todas as suas esposas. Somente quando alguém perseguia seus próprios objetivos é que essa pessoa realmente brilhava. Jeanne e Morgana pareciam sem vida para Victor quando o conheceram, e foi somente ajudando-as a encontrar seu verdadeiro eu que se tornaram boas mulheres. O mesmo caso se aplica a Taza. Ela havia esquecido completamente quem ela era por causa de suas responsabilidades como rainha de seu relacionamento. Ela se conteve. Ela restringiu seu próprio potencial em nome da sociedade. Tudo o que Victor estava fazendo era ajudá-la a liberar esse potencial. Para Victor, a história que ele leu naquele livro sobre uma deusa selvagem chamada Besta Monarca era muito mais interessante do que a atual Taza. Ah! Que tipo de pessoa destruiria um casamento porque uma mulher não atingiu todo o seu potencial? Roxana suspirou. Essa é uma acusação grave, Roxane. Eu não destruí nada, nem me envolvi. Sim, minha presença pode ter desencadeado muitas coisas, mas essencialmente falando, eu não fiz nada. Não é minha culpa se as pessoas não conseguem lidar com minha presença. Bem, sua presença é simplesmente significativa demais para ser ignorada, querido. Roxane riu levemente. Como eu disse antes, isso não é problema meu. Sem falar que não fui eu quem decidiu trair Taz de ter filhos fora do casamento, nem fui eu quem escondeu a existência desses filhos. Ou se comportar como um verdadeiro monarca na frente de outro monarca. Tudo isso é obra de Volk. Estou apenas reagindo ao que Volk fez. Então fazer com que todos os maridos de Maia se submetessem à sua presença foi obra deles. Roxane apontou um incidente que ocorreu enquanto Maia mostrava a cidade a Victor. Isso é um assunto totalmente diferente, minha querida. Victor revirou os olhos. Não é minha culpa se eles se sentem intimidados pela minha presença. Não vou me restringir por causa de estranhos. Farei o que quiser, quando quiser, onde quiser. Assim como sempre foi desde o início. Todos saudam o rei demônio da tirania. Roxane falou com um grande gesto e depois riu. Foi essa atitude que lhe rendeu esse título, meu marido. Se exercer a minha vontade faz com que as pessoas me chamem de tirano. Então que assim seja. Deixe-os me chamar do que quiserem. Deixe-os reclamar como um rebanho de ovelhas porque, no final, isso não importará, depois tudo. Os corpos de Victor e Roxane lentamente começaram a desaparecer em fumaça negra. A vontade do rei demônio não pode ser interrompida. Victor apareceu na frente da mansão do clã Licos em sua forma regular, vestido com um terno totalmente preto. Assim que entrou na mansão, ouviu a voz de Maria: Mestre, todas as posições foram garantidas. Bom trabalho, Maria. Mantenha sua posição e aguarde novas ordens. Sim, mestre. Victor caminhou pela mansão do clã Licos como se fosse o dono do lugar. Nenhum dos lobisomens presentes ousou olhá-lo diretamente no rosto, e aqueles que o fizeram sentiram instintivamente um medo que paralisou todo o seu ser. Era como se estivessem olhando para um predador no topo da cadeia alimentar. Um dragão. Olhando para essa multidão de homens e mulheres de cabelos brancos, Victor pensou que o clã Licos era realmente populoso e que, ao contrário dos clãs de vampiros nobres que aceitavam outros vampiros nobres através de um ritual de aceitação de clã, todos aqui eram verdadeiramente uma família relacionada entre si. Em vez de lobos, eles se parecem mais com coelhos. Roxane riu. Bem, os lobos são mais férteis que os vampiros, pelo menos os mais fracos. Era uma regra universal que quanto mais forte você fosse ou se sua raça tivesse uma vida longa, seria muito difícil para esses indivíduos se reproduzirem. Se um indivíduo fosse de uma raça longeva e forte, era praticamente uma raridade ter filhos. Por causa disso, o número de dragões era tão pequeno. Eles não eram apenas caçados por seus corpos altamente valiosos, mas também era muito difícil para eles se reproduzirem, o que tornou sua espécie praticamente extinta.
Até o próprio Victor só tinha visto um dragão verdadeiro até agora, e esse dragão era Zaladrak. Ele nem mesmo considerou os dragões Shoukai como dragões verdadeiros, já que eles eram mais Shoukai do que dragões. Victor olhou para cima e viu Maya. Pelo olhar acusatório dela, ele deduziu que ela já devia ter ouvido falar do que estava acontecendo entre Volk e Taza. Victor sorriu internamente ao perceber que as coisas estavam progredindo bem. Ao contrário do que Victor pensava, Maya não estava focada apenas nos assuntos de Taza e Volk. Ela também estava admirando a visão diante dela. O clã Lycos, um clã de lobos com atitudes bastante delinquentes, estava se submetendo instintivamente a um nobre vampiro. Ela nunca tinha visto isso com nenhum de seus maridos antes. Sim, ela já tinha visto isso antes, mas foi ela quem provocou essa reação em seu clã, e não em outra pessoa. Como esperado. Ele é um verdadeiro alfa, pensou Maya. Um verdadeiro alfa não era apenas respeitado e temido pelos lobisomens. Eles eram alguém respeitado e temido por todas as raças. Victor cumpriu facilmente esse requisito, e sabe qual foi a melhor parte? Ele fez isso sem esforço, apenas sendo ele mesmo. Ele nem precisava fingir como a maioria dos alfas que ela tinha visto. Maya fez um gesto com a mão e pediu a Victor que a seguisse, mas em vez de segui-la, ele virou para a direita e a ignorou completamente. Uma veia pulsou na cabeça de Maya, mas inconscientemente, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Logo, ela se viu seguindo Victor. Natalia, minha querida. Você pode prosseguir com a próxima fase do plano e informar a Vlad que minhas empregadas já prepararam tudo. Não se preocupe, Aurora não irá interferir em seus poderes. Sim, querido, Natalia sentiu e, segundos depois, um portal apareceu ao lado dela, onde ela começou a entrar. Querido, você realmente estragou tudo como sempre, Leona apontou. Que rude, eu não fiz nada. Eles mesmos fizeram isso. E eu seria um tolo se não tirasse vantagem da situação, Victor bufou enquanto se sentava no sofá. Leona não perdeu tempo e rapidamente pulou no colo dele, abraçando-o. Victor riu suavemente e acariciou seus longos cabelos brancos. Ei, senti falta disso, Leona disse enquanto o abraçava com mais força. Tão mimado. Estou acostumando você demais com isso. É função do marido estragar a esposa. E em troca, a esposa vai estragar o marido também. Bem, isso é verdade. Victor sorriu. Victor olhou para Big. Vlad está chegando. Você sabe o que fazer. Big assentiu e lentamente começou a desaparecer em pura energia vermelha. emitiu. Isso faz cócegas, querido. Por que você está acariciando minha barriga? Victor olhou para a barriga tonificada de Leona. Apesar de ter um abdômen perfeito que mostrava seu corpo de guerreira, seu corpo não era rígido, na verdade, era bastante suave. Devido à fisiologia dos lobisomens, ela conseguia controlar seu corpo perfeitamente, e esse efeito era mais visível nos músculos que ela conseguia tornar rígidos ou flexíveis. Victor também pensou que isso se devia ao gene Elizabeth de que ele tinha ouvido falar, um gene que melhorava ainda mais os aspectos de um lobisomem. Você não gostou? Posso parar se você quiser, ele falou enquanto começava a retrair a mão. No momento seguinte, todos os músculos do corpo de Leona ficaram rígidos e ela agarrou a mão dele com uma velocidade que causou um pequeno estrondo ao redor deles. Se a mão dele fosse de um humano, todos os ossos teriam sido pulverizados. Eu não disse isso. Não pare. Victor sorriu e continuou a mimar Leona. Poucos minutos depois, Mar entrou na sala. Rei demônio, você consegue se controlar? Você está assustando todo mundo no meu clã. Eles já deveriam ter se acostumado com a minha presença. Eu visito regularmente, sabe? Victor não parava de visitar Leona, mesmo que ela estivesse aprendendo sobre sua ancestralidade. Não espere o impossível. Você é um ser completamente diferente daqueles com quem eles estão acostumados. Maya foi até o sofá na frente de Victor e sentou-se, cruzando as pernas. Ela olhou para Leona por alguns segundos, e várias emoções passaram por seus olhos, sendo a principal delas a inveja. Mesmo meus dois descendentes mais talentosos não ousam ficar no mesmo espaço que você. Maya riu ao pensar em Belle e Honor, que pareciam dois gatos assustados, um comportamento muito diferente do normal. Como eu disse, isso não é problema meu. Além disso, se eles não aguentarem nem a minha presença, nunca crescerão.
É para o bem deles, ressaltou Victor. Isso. Na verdade, esse é um bom ponto. Maya tentou rebater o que Victor disse, mas percebeu que ele estava completamente certo a esse respeito. Depois de refletir um pouco sobre o assunto, Maya deixou de lado e foi direto ao ponto principal. De qualquer forma, o que você está planejando fazer com Samar? As ações de Volk e a situação atual, tudo isso tem a ver com você, certo? Você me superestima demais, esta situação teria explodido mais cedo ou mais tarde. Acontece que eu fui o catalisador não intencional. Bem, isso é verdade. Mas isso não significa que você não vai lucrar com isso, certo? O que você está planejando fazer? Ajude duas boas mulheres a atingirem seu pleno potencial. Victor respondeu de forma neutra enquanto continuava a acariciar Leona, que suspirou derrotada ao ouvir as palavras de Victor. Maya ergueu uma sobrancelha. Ela esperou alguns segundos, mas quando percebeu que nenhuma outra palavra foi dita, perguntou incrédula: só isso? Ela não sentiu que ele estava mentindo, então ficou um pouco surpresa com as palavras dele. Victor sorriu levemente para Maya. Só isso? Realmente? Sim. Você parece ter uma grande consideração pelos lobisomens, mas meu interesse neste lugar é limitado ao seu clã, o ancestral do seu clã, Elizabeth, a deusa que já foi chamada de monarca besta e, claro, Fenrir e as árvores do mundo. Não tenho interesse nesta sociedade em geral, a menos que seja para fins recreativos e de entretenimento. Victor teve que admitir que a mistura de várias eras nesta sociedade era bastante divertida. HMM. Assim que Maya estava prestes a dizer algo, um portal se abriu onde Natalia estava anteriormente. Natalia saiu do portal e disse: querido, Vlad está aqui. Maya arregalou os olhos ao ouvir o que Natalia disse. Victor se levantou do sofá junto com Leona um pouco irritada por ter sido tirada de sua zona de conforto. Finalmente, o velho está aqui. Victor olhou para Maya e perguntou: vou fazer algumas coisas. Você quer ir? Claro. Maya não deixaria passar uma oportunidade tão interessante. Na verdade, ela estava fazendo isso para observar Victor e seus planos. Afinal, era tudo pela segurança dos lobisomens. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 786. Aqueles que estão entre nós. Quando Vlad saiu do portal, ele se viu imerso em um ambiente relativamente familiar. Já fazia algum tempo desde a última vez que ele visitou este planeta. Diante dele, alinhadas em formação impecável, estava um grupo de empregadas vestidas com uniformes extravagantes com detalhes em preto metálico. Claramente, esses não eram os uniformes típicos de empregada doméstica. Elas pareciam mais com empregadas de combate. A líder desta equipe de ataque, a única que não vestia uniforme de maid, era uma mulher de beleza intimidante. Seu cabelo preto era escuro como uma meia-noite sem estrelas, e seus olhos frios eram como duas esferas de gelo, capazes de congelar qualquer um que ousasse olhar para ela. Porém, o que mais chamou a atenção de Vlad foi a estranha semelhança que essa mulher tinha com alguém que ele conhecia muito bem: Victor, seu aliado, inimigo, amigo, pessoa suportável. A ligação entre eles era inegável. Eles não apenas eram parecidos, mas também a maneira como olhavam para Vlad era a mesma. A mulher não olhou com um olhar de respeito ou admiração, como estava habituado, mas com uma indiferença muito familiar. Vlad, a mulher falou seu nome com tanta indiferença que o surpreendeu quanto ela se parecia com Victor, não só na aparência, mas também no comportamento. Ela olhou para seu subordinado e disse: Alexios. Estávamos esperando por você. Ela se virou e disse: venha, seu prêmio aguarda. Ana começou a caminhar em direção a um prédio abandonado próximo com as empregadas Maria, Bruna, Eva e Kaguya seguindo de perto atrás dela. Mesmo que todas as empregadas também fossem esposas de Victor, elas não assumiriam o papel de acompanhar Vlad na presença de Ana, pois ela mesma poderia fazer isso, e elas também não queriam fazer isso. Kaguya poderia assumir a liderança nas negociações e atuar como representante do clã Alucard, mas só o faria quando necessário. Seu objetivo ainda era ser uma donzela perfeita e, embora agora estivesse casada com seu mestre, esse sonho não havia mudado. Mesmo que os outros fossem adequados para tal trabalho, tendo sido treinados pela própria Kaguya no assunto, eles ainda não o fariam a menos que fosse absolutamente necessário.
Vlad olhou mais de perto para as empregadas novamente e percebeu um pequeno detalhe que ele havia esquecido antes. Eles são muito mais fortes. De uma forma muito anormal. Sim, como alguém da família progenitora, era óbvio que as donzelas não seriam normais, mas o poder delas era claramente muito anormal. Mesmo os vampiros de outra linhagem progenitora que Vlad tinha visto não eram tão anormais. Bem, é Victor. Tudo nele é anormal, pensou Vlad. Há muito tempo, ele parou de tentar descobrir as estranhezas em torno de Victor. Mesmo que tentasse entender, não conseguiria sem as informações necessárias, e era simplesmente exaustivo fazer isso constantemente. Por conta disso, ele decidiu focar apenas em si mesmo e ignorar Victor. Acontece que essa decisão ajudou a aliviar muito o fardo invisível que ele sentia, mesmo que não soubesse. Ele era muito sábio para se preocupar com alguém que não iria prejudicá-lo ativamente, a menos que ele o prejudicasse primeiro. A posição de Victor sobre a maioria das coisas era claramente compreensível para Vlad. Ele não se moveria para prejudicar alguém se essa pessoa não fizesse algo primeiro. E como o mundo sobrenatural estava cheio de seres arrogantes, não faltaram pessoas tentando incomodar Victor Alucard. Ao cruzarem a porta do prédio abandonado, o grupo se deparou com uma visão um pouco perturbadora. Espalhados pela sala espaçosa havia um total de 7 lobisomens capturados, presos com correntes grossas claramente projetadas para prender seres como lobisomens. Cada um destes homens exibiu sinais de luta e resistência, com roupas rasgadas e feridas espalhadas pelos seus corpos robustos. Seus olhares, embora enfraquecidos, transmitiam uma mistura de fúria e desespero, pois sabiam que eram impotentes contra seus captores. O número mínimo de lobisomens capturados contrastava com a influência que detinham em sua sociedade. Era evidente que Victor, o inimigo implacável do grupo, agiu de forma calculada na seleção de seus alvos, priorizando aqueles que poderiam representar a maior ameaça aos seus planos nefastos. A atmosfera no prédio abandonado estava dilapidada e repleta de evidências de abandono prolongado. O lugar estava imerso em uma escuridão opressiva, com a luz do dia bloqueada por janelas sujas e quebradas e teias de aranha espalhadas pelos cantos. O eco dos passos do grupo reverberou pelos corredores, criando uma atmosfera sinistra que envolveu a todos. As paredes, desgastadas pelo tempo, apresentavam vestígios de pichações e vandalismo, indicando que o edifício abandonado serviu de refúgio a vândalos e outros visitantes indesejados. Móveis quebrados e escombros espalhados pelo chão eram testemunhas silenciosas do fato de que o local já abrigou alguma forma de vida e atividade, mas agora foi abandonado ao esquecimento e à escuridão. Estes são. Alexios começou a falar. Correto, os lobisomens mais influentes sob o comando de Volk, Ana assentiu. Em menos de alguns dias, seu grupo limitado conseguiu realizar tantas coisas e passou despercebido. Vlad não pôde deixar de pensar em estado de choque. Ele tinha uma ideia aproximada de quantas pessoas Victor tinha na capital, Eclipse Ventus, o verdadeiro território dos lobos. E sabia que não havia gente suficiente para capturar tantos indivíduos sem chamar a atenção das autoridades. Portanto, só havia uma maneira de fazer isso. O grupo dele é mais competente do que eu jamais imaginei. Vlad tentou superestimar Victor, mas ainda assim ficou surpreso. Bem, não era como se fosse algo novo, certo? Victor sempre superou suas expectativas. Conforme descrito no acordo, eles são todos seus para fazer o que quiser, continuou Ana. Eu entendo. Vlad se aproximou do grupo, que estremeceu visivelmente ao ver a aparência do homem. Mesmo que eles não soubessem exatamente quem ele era, apenas pela sua presença, eles poderiam dizer que ele não era alguém com quem se brincar. Olhe nos meus olhos. Os olhos de Vlad começaram a brilhar levemente em vermelho sangue, uma luz sedutora que fez com que todos os lobos inconscientemente olhassem em seus olhos. Embora os lobisomens fossem naturalmente resistentes ao feitiço dos vampiros, isso só se aplicava aos vampiros nobres comuns. Um antigo progenitor tão poderoso quanto Vlad era simplesmente opressor demais para esses lobisomens alfa resistirem. Provavelmente os únicos lobisomens que podiam olhar nos olhos de Vlad sem serem afetados eram Volk, Taz e Maia. Lentamente, os olhos dos lobisomens começaram a perder vida e eles se tornaram como robôs sem emoções. Vlad se aproximou deles e sussurrou algo no ouvido de cada lobisomem. As meninas não conseguiam entender o que havia acontecido, e mesmo com seus sentidos sobrenaturais,
Não conseguiam ouvir o que Vlad dizia. Anna e Kaguya olharam brevemente para Alexios e viram seus olhos bem abertos. Ficou claro para eles que Alexios estava isolando a área ao redor de Vlad para que suas palavras não pudessem ser ouvidas. Tendo terminado de dar suas ordens, Vlad se afastou do grupo e disse: "Esqueça tudo que você viu aqui. Volte à sua vida cotidiana normal." Se uma figura de autoridade superior, como Volk, perguntar onde você estava, diga que você estava se reunindo para traçar estratégias em resposta à situação atual. Se não for uma figura de autoridade perguntando, apenas dê respostas vagas que não sejam verdadeiras nem falsas. Você entende? Sim. Bom. Vlad gesticulou com a mão e logo todas as correntes sobrenaturais que prendiam os lobisomens foram cortadas. Ele olhou para Alexios e, com apenas esse olhar, Alexios entendeu sua ordem. Alexios ergueu a mão e fez um gesto e, de repente, ocorreu uma mudança. Todos os lobisomens presentes começaram visivelmente a parecer mais saudáveis, e até mesmo suas roupas esfarrapadas estavam voltando ao seu estado original, como se estivessem sendo enviadas de volta no tempo. Anna, Kaguya, Bruno e Maria não puderam deixar de olhar para esta cena com um leve espanto. Eles nunca tinham testemunhado uma demonstração tão clara de manipulação do tempo antes. Sim, Kaguya, Bruno e Maria haviam ficado presos na Terra, incapazes de voltar para Nightingale por causa da barreira espaço-tempo que Alexios havia criado no passado, mas isso não era exatamente tão visível como o que estavam vendo agora. Quando os lobisomens foram totalmente restaurados, eles começaram a caminhar em direção à saída do prédio abandonado. Vlad sorriu internamente enquanto os observava. Não estava em seus planos ganhar influência na sociedade dos lobisomens no curto prazo, mas como a oportunidade se apresentou graças a Victor, ele não a deixaria escapar. No entanto, foi uma pena que ele não tenha conseguido obter o controle do clã Lycos. Dentro de Samar, esse era um dos clãs que mais lhe interessava. Infelizmente, faltava-lhe o charme de Victor para atrair mulheres malucas. Ter o clã Lycos sob seu domínio equivalia a ter o clã Scarlet com vários membros da linhagem de Scatashi. Significou imenso poder militar e influência, principalmente devido à genética especial do clã Lycos. Até a própria Taza, ele queria ter alguma influência sobre ela. Ela não só foi uma deusa que já foi chamada de monarca das bestas, mas também tinha algumas das pessoas mais leais e mortais que ele já tinha visto. Todo o seu povo foi criado para ser assassinos e guerreiros naturais. Ter Taza sob seu comando equivalia a ter um clã de assassinos como o clã Blanc e um clã de guerreiros como o clã Adastela. Infelizmente ele não tinha o feitiço do Victor para atrair mulheres malucas com vários parafusos soltos na cabeça. Agora que ele pensou sobre isso com mais cuidado. Por que diabos todos os poderes atuais são liderados por mulheres com problemas? A Rainha Bruxa, os clãs mais importantes de Samar, e Nightingale, até mesmo os próprios Shoukais. Se não fosse por isso, ele tinha certeza de que poderia ter mais influência no mundo. Deixando de lado esse cenário hipotético, Vlad olhou para Alexios. Leve-os para a capital. Sim, meu rei. Alexios fez um gesto com a mão e vários círculos apareceram ao redor dos corpos dos lobisomens, e então eles desapareceram. Vendo que tudo correu bem, Anna começou a falar: "O acordo está fechado. Agora, se você nos der licença." Quando ela estava prestes a sair, ela parou de falar e olhou para a entrada. Logo todos começaram a ouvir as vozes de Maia e Victor. "Este lugar tem cheiro de lobisomens. Já havia lobisomens aqui antes?" "Sim, meu grupo capturou vários lobisomens que desempenham um papel importante e influente na facção de Volk e os entregou a Vlad." Vlad sentiu sua sobrancelha tremer ao ouvir o que Victor disse. "Ah? Por que você fez isso?" Maia falou com um tom perigosamente sério. "Porque Volk foi estúpido o suficiente para procurar o conselho de um vampiro porque erroneamente presumiu que ele era um conhecido." "Você não respondeu minha pergunta. Por que você deu os lobisomens para Vlad?" "Por que mais?" "Influência, é claro. Não é nenhum mistério que os vampiros nobres sempre quiseram influência sobre seus rivais. Você está sendo bastante aberto sobre isso comigo. Mesmo se você soubesse, não seria capaz de mudar muito com a situação atual. Isso é verdade." Graças ao conflito que Volk provocou, a sociedade se dividiu em duas da noite para o dia. Embora Volk tentasse minimizar os danos,
Era fato que Taz ainda detinha influência significativa nos lugares mais cruciais da sociedade dos lobos, e cortar essa peça crucial tão abruptamente causaria inevitavelmente o caos. Mais uma vez, graças a Volk e seu ciúme infantil. Bem, com você por perto, não é de admirar que os lobisomens machos estivessem bastante nervosos. Você é como um predador superior ameaçando o território de todos os alfas. Sua desejabilidade também os deixa desconfortáveis. Afinal, eles têm medo de que suas esposas sejam roubadas. HMPH, não roubei as esposas de ninguém e não vou perseguir mulheres casadas. Mas se uma mulher se divorciar voluntariamente e você estiver interessado, você vai aceitá-la, certo? Claro. Honestamente, sua franqueza é uma de suas melhores qualidades. É bastante revigorante. Então você deveria conversar com minha mãe, herdei essa peculiaridade dela. Eu farei isso mais tarde. Quando a conversa terminou, o grupo de Victor entrou no prédio abandonado. Parece que você terminou. Victor falou com um olhar um pouco satisfeito ao ver seu grupo. Vlad, Maia assentiu com uma leve saudação. Maia, Volk repetiu a mesma saudação, surpreendendo-a. Inesperado, você respondeu. Você parece mais. Leve? Eu não sei. Não vejo sua carranca habitual em seu rosto, Vlad. Aconteceram coisas que me mudaram. Entendo. Bem, o tempo muda tudo, especialmente para aqueles de nós que têm vidas longas. Isso é verdade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.